Caros filhos e filhas, estamos celebrando hoje o terceiro dia da novena de nosso Pai São João da Cruz, e a cada dia os sacerdotes estão fazendo então para nós uma reflexão a respeito deste grande Pai, doutor da Igreja, reformador, junto com a nossa Santa Madre Teresa. Estamos vendo um enfoque mais histórico, no sentido biográfico, vendo a vida de São João da Cruz e como também a sua obra foi desenvolvendo a partir desta realidade para nos enriquecer também. Hoje nós queremos ver como que se deu o encontro entre São João da Cruz e nossa Santa Madre Teresa, nosso Santo Padre e nossa Santa Madre, que ocorreu no ano de 1567. Como é que se deu esse encontro? Porque dele os frutos são enormes, né? A primeira coisa que gostaria de fazer notar é que Santa Teresa e São João da Cruz, eles têm uma diferença considerável de idade. A gente pensa, né, que os dois se encontraram grandões, já amadurecidos, mais ou menos da mesma idade, mas não eram. Eles tinham uma diferença de 27 anos de idade. Então Santa Teresa tinha idade para ser mãe de São João da Cruz, né? Ela nasceu em 1515, ele em 1542. Então é uma idade, um tempo de idade considerável. Santa Teresa já tinha iniciado o seu processo de reforma do Carmelo e estava para fundar o segundo convento reformado. Mas e São João da Cruz, que não se chamava ainda São João da Cruz? Nós sabemos que o nome de batismo dele é João de Yepes. Vimos a vida sofrida que ele teve, órfão logo cedo, passaram até fome, sua mãe e seus 3 irmãos. Um de seus irmãos do meio, Luís, provavelmente morreu de inanição, de fome. E eles estavam em Medina del Campo. Medina do Campo, tinham mudado para lá para poder sobreviver. E lá, sabemos, São João da Cruz iniciou os seus estudos primários, né? Depois ele começa a trabalhar no hospital ao mesmo tempo, vai se desenvolvendo, já ganhando a confiança das pessoas que vão vendo suas qualidades, seu caráter, começa a ser acólito, a servir ali na igreja ali próximo, e ganha um grande amor por Jesus, pela Eucaristia. E então ele começa os seus estudos no colégio dos jesuítas, né? Começa a fazer humanidades, retórica, gramática, artes, estuda latim, estuda grego e se sobressai. A vida dele é de intensa atividade, trabalho, família e estudo, né? À noite ele vai estudar porque não tem tempo, se apaixona pelos estudos, pelos livros. Terminado os estudos nos jesuítas, ele sente o desejo de se entregar para Deus e sabemos, entra para o Carmelo, para o convento dos frades carmelitas em Medina del Campo, né? O convento ali de Santa Ana, porque ele queria ser sacerdote, mas não quis fazê-lo de forma a ter ganhos com isso. Ele podia ser capelão do hospital, podia ganhar dinheiro para sustentar a família, mas Deus o chamava para uma vida mais radical, para uma entrega mais radical a Deus. Ele queria viver na pobreza, na obediência, na castidade, queria seguir a Jesus mais radicalmente, queria ter uma comunidade, né, onde ele pudesse viver os mesmos ideais de seguimento de Cristo, porque sentia o desejo de se entregar todo para Deus. Desejo este que todos nós devemos ter, de nos entregar inteiramente a Deus, cada um na sua vocação e no seu chamado. São João tinha esse apelo interior da graça e renuncia
ter vantagens, por assim dizer, até econômicas. Imagina a família dele passando necessidade e fome, ele podia ter um sustento para isso, ter cargos, mas não, ele quer o sacerdócio e vivendo a pobreza, a castidade e a obediência, sendo totalmente entregue a Deus. Com isto, ele vai para Salamanca estudar filosofia e teologia. Ele entra, no Carmelo com 21 anos de idade. Santa Madre entrou com 20 anos de idade, mas isso há 30 e tantos anos atrás. E ele faz os seus estudos em Salamanca. Em Salamanca. É ordenado sacerdote em Salamanca e volta para Medina del Campo para rezar, cantar a sua primeira missa, como padre vai rezar a sua primeira missa em Medina del Campo, onde está a sua família e onde ele entrou no convento. Isso já é 1567. Ele está com 25 anos de idade. Nesse mesmo período, Santa Madre está em Medina del Campo também. Ela já tinha fundado o Carmelo de São José, 1562. Nós estamos há 4 para 5 anos depois da primeira fundação, e ela tinha recebido a autorização de fundar mais Carmelas, fundar Medina del Campo. Ela foi para providenciar a segunda fundação do Carmelo Reformado. Mas a Santa Madre já tinha no coração o desejo de iniciar essa reforma no ramo masculino também, porque ela falava, as monjas, nós vamos precisar de padres e freios que com o mesmo ideal deem auxílio, celebrar missa, atender confissão, dirigir as monjas, e precisava estar imbuída no mesmo espírito da reforma que Santa Madre, que queria viver mais radicalmente a regra, as constituições, conforme nosso pai Santo Elias colocou, a regra que Santo Alberto tinha feito, mas que entrou num processo de mitigação, ou seja, não, vamos tirar os excessos aqui, assim pensavam, e vamos deixar a coisa bem light, bem tranquila. Santa Teresa quis essa reforma, mas queria padres, sacerdotes, frades que quisesse isso também, porque ela precisava rezar e se entregar pela igreja e pelas almas. E então, em Medina del Campo, ela se encontra com Frei Antônio, que era o superior, o prior lá do convento em Medina del Campo, e ela partilha com ele o desejo dessa reforma no ramo masculino. Esse frei, padre Antônio, ele já se oferece para poder ser com ela, iniciar com ela a reforma. Ela sente muita alegria pela correspondência deste padre, desse frei, mas fala para ele, olha, espera um pouco mais, vai se preparando aí, se prepara, reza, espera um pouco que vai chegar a sua hora, porque ela via que era um bom frei, um bom padre, zeloso, mas ele já era mais de idade, tinha lá perto dos seus 60 anos, e ela intuiu que ele não teria aquela energia, aquela jovialidade que precisava para os rigores da reforma que devia acontecer. E então, depois em contato com um jovem estudante que tinha vindo de Salamanca, já ordenado padre também, para rezar a sua primeira missa, ela mais ou menos fala com ele, vê que não é, mas fala de um jovem frade que estudava com ele e que estaria por ali na cidade, e quem sabe ele poderia ser alguém que a ajudasse, porque ele era cheio de virtudes, de vida interior, de penitência. E então Santa Madre se encontra pela primeira vez
com o Frei João de São Matias, era o nome religioso dele. Antes de ser São João da Cruz, Frei João de São Matias, acabado de ser ordenado sacerdote. E então Santa Madre se encontra com ele e diz dos seus projetos, de que ela queria reformar o Carmelo. O Frei João de São Matias partilha com a Madre de que ele queria ir para os cartuchos, né? A ordem dos cartuchos. Por quê? Olha como são os caminhos de Deus. Porque ele, apesar de estar feliz de ser padre, estar muito agradecido, estar muito bem como sacerdote, via que dentro da ordem do Carmelo não tinha mais a possibilidade dele viver uma radicalidade da sua entrega a Deus. Havia se mitigado, como eu disse, as regras, o silêncio, o jejum, a cela, aquilo que era o ideal proposto e aquilo que era vivido tinha uma distância. Falava-se de nosso pai Santo Elias, que tinha vivido uma vida de grande intimidade com Deus, de profunda oração, de silêncio, um homem penitente, um homem zeloso por Cristo e pelas almas, o que se refletia na regra primitiva. Mas Frei João já não encontrava isso no Carmelo, no convento, entre os frades, e ele tem o desejo de uma perfeição de vida, de viver a verdadeira perfeição que Cristo pede para nós. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Entregar-se todo a Deus na sua vida. E os anseios interiores que ele tinha não encontravam ressonância naquela realidade, naquele meio que ele se encontrava. Aqui está esta primeira realidade em São João da Cruz, que nós podemos ter. Esse desejo de, gente, grande perfeição na vida, de grande santidade, de grande amor a Deus, de correspondência ao chamado de Deus. E nisso ele segue a moção do Espírito Santo, mas a gente vê isso na Santa Madre, né? Ela fala que nós devemos ter desejos grandes de santidade e de perfeição, que não podemos apequenar, né? Os desejos santos de perfeição, de amor a Deus, de entrega total, de nos unir a Ele, de transformarmos-nos nele, ou seja, Ele nos transformar nele, né? Na vida de Santa Madre, nas obras, estão isso de forma maravilhosa. Aprendemos com ela e aprendemos com São João da Cruz. Nós tendemos a apequenar o chamado de Deus na nossa vida, correto? Nós nivelamos muitas vezes por baixo. São João da Cruz, Frei João, ele não queria nivelar por baixo. Ele queria corresponder perfeitamente aos anseios de Deus que ele encontrava na sua alma e que todos nós temos também, se nós, com sinceridade, com humildade, olharmos e mergulharmos dentro de nossa alma. Nós vamos encontrar esse mesmo apelo, esse mesmo chamado de Deus. Frei João o tinha, e ele sabia que não podia ser de qualquer jeito, essa entrega total. Então ele partilha isso. Madre, eu vou para a Cartucha. Santa Madre, não. O senhor pode viver, Frei, o senhor pode viver isso tudo ainda de forma mais perfeita aqui, na ordem da Santíssima Virgem, e sendo comigo reformador. Frei João vê que o coração dele encontra ressonância nesse chamado, nesse pedido, promete que vai estudar a situação, né? Tá, eu prometo que eu vou ver isso de forma
cuidadosa, com uma condição. Aí ele põe para a madre a condição: que isso não demore muito a acontecer. Que isso não demore muito para acontecer, porque o coração dele tinha sede. E se não acontecesse, ele queria ir para Cartucho. A Santa Madre promete que iria fazer tudo. Chega para as irmãs glorificando a Deus, dando glórias a Deus. Irmãs, ajudem-me a louvar o Senhor, porque parece que Deus está conduzindo todas as coisas. Encontrei um frade e meio para começar a reforma. Ela estava se referindo ao Frei Antônio e a São João da Cruz, que era pitititico, né? Era baixinho de estatura, franzininho. Então, uns falam que o meio frade é ele por causa da estatura, mas tem outros que falam que o meio frade é o Frei Antônio, o Padre Antônio, né? Porque a estatura do recém-ordenado sacerdote, Frei João da Cruz, era um gigante já, no recolhimento, na vida interior, intensa vida de oração, penitências, jejuns. Ele era um noviço admirado por todos. Não tinha realidade de virtude que não se encontrava nele. Grande humildade, grande humildade. Toda a experiência dele no hospital, né? Toda a generosidade para com Deus. E veja, um homem que ficou órfão, praticamente não conheceu o pai, passou fome, viveu grandes privações, e com um coração generoso desta forma, que não demore muito. Frade meio, então é um gigante, pequeno na estatura, mas nos caminhos da perfeição, já um gigante. Santa Madre se encanta com ele. E então ele volta para Salamanca para poder terminar os estudos de teologia. Faltava um ano. E volta, terminado isso, para Medina del Campo. Santa Madre está novamente passando por lá e tem o segundo encontro com ele. Então, um ano depois daquele primeiro encontro, e as coisas se acertam. Então, Frei João de São Matias começa o processo fundacional. Vai com a Santa Madre já para uma fundação, começa ali a aprender a vida no Carmelo Descalço, com as irmãs rezando, reza com elas, compreende como é a proposta da Santa Madre, já começa a orientar uma ou outra aqui e ali. E no retorno, então, Santa Madre, com autorização para a fundação, ganha uma pequena casa numa aldeia, um lugarejo ali próximo, uma zona rural, né? Uma casinha que parecia assim que ninguém morava ali, de tão pequena. Tinha 2 quartinhos, né? Uma entrada, um sótão, um pórtico caindo aos pedaços. E ela ganhou essa casa. Ela passou por lá, verificou e começou a desenhar o projeto para transformar aquilo lá num convento. E aí o Frei João com outro jovem leigo vão para lá para preparar a casa. Os dois começam a trabalhar firme, né? Duro. Nem comiam, de tanta alegria. Passavam o dia sem tomar café, trabalhavam. Chegava à noite que iam comer algum pão, alguma coisa. Levou, porque Santa Madre deu para ele uns quadros de papel, um crucifixo simples, algumas coisas para sacristia, e tudo é preparado, né? Cruzes e caveiras por todos os lugares, assim. Nosso Senhor e a nossa condição passageira, né?
E então, no dia 28 de novembro de 1968, o primeiro convento reformado é fundado. 28 de novembro, que é o aniversário da irmã Joana, né, exatamente nessa data. Joana da Cruz, né, São João da Cruz fundou o primeiro mosteiro masculino reformado exatamente nessa data. Santa Madre passa por lá depois e se encanta com tudo aquilo. Como aquele lugar respirava a santidade, respirava Deus. O frei, agora frei João da Cruz, né, que ele colocou o hábito descalço, trocou de hábito, começou a andar de fato descalço, né, porque não tinha alpargata, não tinha sandálias naquela época, descalço era descalço mesmo. Viviam grande vida de oração, jejuns, silêncio, permanecer na cela. Faziam também apostolado, iam andar léguas descalço na neve para atender confissões, celebrar missa, pregar nos povoados, e voltavam para casa à noite quando iam comer alguma coisa, um pão seco, alguma coisa assim. Ele não queria receber das pessoas alimentação, porque ele dizia: eu não quero, porque o meu trabalho por Deus, eu não quero recompensa, eu não quero que as pessoas me recompensem por aquilo que eu faço para Deus. É gratuito. Aí comia o pãozinho seco que tinha lá, né? Então, abstinência perpétua de carne, jejuava quase o ano todo, né? Uma só alimentação completa no dia, sem café, uma coisinha à noite, jejum, silício. Iam rezar, vigílias, até as matinas ficavam lá recolhidos, com o manto, quando eu ver, cheio de neve, mas alegres e felizes, tão recolhidos estavam. E assim, Santa Madre encontrou aquele que a ajudou a fundar, a reformar o Carmelo, né? E nós estamos aqui hoje graças a esses dois pais. Depois a vida de São João da Cruz vai continuar, nas homilias nesses dias a gente vai acompanhar o processo deste grande santo. Quanto ele vai ainda permanecer fiel, quanto vai sofrer e o quanto vai ser generoso na moção da graça de Deus para ele. Ele vai de fato desnudar-se em toda a sua vida, vivendo o seu nada, para se unir ao tudo que é Deus. E deixou essas obras em que toda a igreja hoje pode beber da sabedoria deste homem, da vida de santidade, pobreza extrema, castidade, pureza, grande homem da obediência, do desprendimento, do despojamento. Nós vamos ver, ele morreu pedindo licença para ser enterrado com o hábito que ele tinha, porque nem isso ele considerava que era dele. Foi cantar matinas no céu, né? E hoje reza e intercede por nós. Que São João da Cruz nos ajude a reacender em nosso coração esse desejo por uma perfeição cada vez maior na nossa vida cristã, seguindo os impulsos da graça de Deus na vida concreta de cada um. Não apequenar esses desejos. São João queria unir-se misticamente a Deus, e toda a vida dele serviu para isso. Então que ele interceda por cada um de nós. Que alegria nesse ano podermos aprofundar o conhecimento deste Pai. Se tornou Pai da Reforma Carmelitana.
que ele interceda por toda a ordem do Carmelo descalço e interceda por cada um de nós, porque Deus tem os seus apelos divinos a cada um de nós, certo? Deus tem os seus apelos a cada um de nós. São João da Cruz nos ensina a sondar esses apelos no mais profundo da nossa alma e nos ensina a coragem de corresponder a isso. Ele era um homem firme e determinado e ajudava quem estava ao seu redor a fazer isso. Uma pequena historieta: um dia ele, lá com as irmãs, uma noviça que era responsável pela sacristia, esqueceu de levar, o corporal para o altar. Então ela, meio dissimulada, passou assim, escondidinha com o corporal, chegou ao padre João da Cruz e falou assim: padre, por favor, o senhor leve com o senhor, o corporal aí e coloca lá, porque eu me esqueci. São João da Cruz olhou para ela e falou assim: irmã, pegue o corporal, não fuja das repreensões. Ele falou para ela: não fuja das repreensões. Pega o corporal e passe com ele na mão na frente da madre, da Santa Madre, que era Santa Teresa. E se ela lhe chamar a atenção, acolha. Aí depois a senhora vem e me entrega o corporal. E a irmãzinha foi lá. Então, um homem reto, um homem justo, um homem santo. Santa Madre dizia: encontrei um homem celeste e divino. Isso no primeiro encontro, celeste e divino. Tal era a vida de união com Deus que ele já vivia em toda a sua história. E ainda cresceu muito, Santa Madre já estava aí nas sextas moradas. E ele vai galgar esse mesmo caminho e alcançar a união com Cristo ainda nesta vida, tendo para nós esta paternidade. Que São João da Cruz nos ajude a vivermos com determinação, com coragem, com generosidade a nossa vida cristã, nossa vocação, para correspondermos aos mais belos, grandes e profundos anseios e apelos divinos da graça em nossa alma e em nossa vida. São João da Cruz, rogai por nós.